Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a todos os conectados a que través estão del conectados satélite pelo Amazonas satélite Amazonas y el satélite Eutelsat e o 8 satélite Eutelsat diferentes 8 nos países, diversos países. y también allá donde se encuentra Também el lá misionero onde Miguel está o Bermúdez missionário Miguel Bermudes Marín, Marim, hoy sábado hoje 10 sábado, de febrero de este 10 de año fevereiro deste ano de 2024. 2024. Abrimos Abrimos a Escritura en Amós em Amós, capítulo 1, capítulo 1, verso 1, versículo donde 1, nos dice onde nos fala as palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, que profetizou a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse, Jeová rugirá desde Sião e dará sua voz desde Jerusalém, e os campos ou prados dos pastores se enlutarão, serão enlutados e secar-se-á o cume do Carmelo, o topo do Carmelo. E aí ele escreve ruge, e nesta outra Bíblia escreve Apocalipse 10, do 3 ao 4, e desenha uma estrela de Davi. E passamos para o capítulo 3 de Amós, versículo 1. Ouvi esta palavra que tem falado Jeová contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Diz assim, ou dizendo, a vós somente tenho conhecido de todas as famílias da terra, portanto, vos castigarei por todas as vossas maldades. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na selva, sem haver ou sem que tenha presa? Dará o leãozinho o seu rugido desde o seu covil, se não se apressar? Cairá a ave no laço sobre a terra, sem ter caçador, sem haver caçador, se levantará o laço da terra, se não apanhou algo? Se tocará a trombeta na cidade, e não se alvoroçará o povo? Estremecerá? Haverá algum mal na cidade, o qual Jeová não tenha feito? Porque não fará nada a Jeová o Senhor, sem que revele o seu segredo a seus servos os profetas, e desenhe uma estrela de Davi aí. Se o leão ruge, quem não temerá? Se Jeová o Senhor fala, quem não profetizará? E escreve aí Apocalipse 10, do 8 ao 11, 1, versículo 1, e outras escrituras mais, 11, versículo 3. A luz é a palavra feita carne. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, nessa mensagem, nosso irmão Branham usou esta porção da Escritura que lemos, e nos diz aí na página 6, diz: a razão pela qual vinha a esta cidade era porque a palavra de Deus tinha vindo a ele ou até ele. Está falando aí de Amós. Agora vejam que Amós era judeu e ele estava profetizando aí no Reino do Norte. Ou seja, que foi enquanto estava reinando Jeroboão. Agora vejam, isso aconteceu enquanto Jeroboão estava reinando, e diz: quando a palavra de Deus vem a um verdadeiro servo de Deus, ele deve ir, independentemente de dificuldade ou de circunstâncias, esteja ou não esteja preparado, queira ou não queira, ele tem que ir de todas as formas, ele tem que ir. É Deus falando, e ele deve levar a sua mensagem. Ele nunca vai por bobagens, nunca vai por dinheiro, nem por popularidade, ele apenas vai no nome do Senhor
porque ele tem uma missão e é enviado por Deus, e é a palavra de Deus, porque leva a palavra de Deus. E isso é um verdadeiro profeta de Deus. E lembrem-se do meu tema, a forma, o jeito de um verdadeiro profeta, ou seja, a maneira de um verdadeiro profeta. Vejam no livro de Citações, na página 128, parágrafo 11:41, nos diz: a palavra feita carne é a luz da era quando a vem. A Bíblia disse que sim. E aí ele escreve: a luz é a palavra feita carne. Continua dizendo: este grande e valente homem profetizou nos dias de Jeroboão. Eu tenho parte da sua história escrita aqui junto comigo. Ele profetizou por volta de 13 anos. E Jeroboão II foi o homem mais preparado e hábil que Israel teve por muito tempo. Tinha trazido prosperidade para Israel, e Israel progredia sobre seu governo, mas havia algo incorreto, errado nele. Ele era um idólatra. E lendo isto, no outro dia eu percebi que encaixava perfeitamente hoje em dia isso. Não importa o quão preparado um homem seja, o muito que ele possa fazer, mas se ele se afasta de Deus, é uma maldição para a nação. Hoje em dia, apresentam-se pela televisão e demonstram quanto cérebro tem, inteligência tem, mas eu me pergunto se tiveram o suficiente para tomar o assim diz o Senhor. Israel tinha caído, seus sacerdotes e pregadores e seu governo tinha se afastado da palavra de Deus. Agora, eles não criam assim, desse jeito. Eles criam que estavam com a palavra do Senhor, mas tem um caminho que parece bom para o homem, mas o seu fim, o seu destino é caminho de morte, porque estavam errados, equivocados. Como podiam pensar aquilo, aquelas centenares de sacerdotes e governantes que professavam adorar a Deus, que estavam errados? Eles não precisavam de um rei para a sua prosperidade. O que eles necessitavam ou precisavam era de um profeta, porque a palavra de Deus ou a interpretação da palavra do Senhor vem a um verdadeiro profeta. Algumas vezes você pode ver quão difícil é o seu caminho quando os sacerdotes, videntes, o governo estavam contra ele, mas mesmo assim a palavra do Senhor vem ao profeta e só a ele. Ele tem a correta palavra, mesmo que eles tivessem a mesma Bíblia que ele tinha, mas Deus estava vindicando, confirmando que a palavra era para ele e que ele tinha a palavra. Eles tinham os mais grandes edifícios e sistemas religiosos, altares por onde for, por todos os lados, mas mesmo assim estavam a 1 milhão de milhas de distância da palavra de Deus. E eu creio que hoje podemos ver o mesmo cenário ao quadro. Gostaria de ler aqui uma outra porção da Escritura. Leiamos Amós 2:4. Assim tem dito Jeová: por 3 pecados de Judá e pelo 4, não desviarei o seu castigo, porque menosprezaram a lei de Jeová, a palavra, e não guardaram as suas ordenanças, e fizeram-nos errar pelas suas próprias mentiras, após os quais andaram seus próprios pais, seus pais. Eles tinham a palavra, mas acrescentaram as suas mentiras e se descarrilharam, saíram dos trilhos, tal como anteriormente os seus pais tinham feito. Vê você a razão, o motivo? Eles tinham se desviado porque tinham colocado as suas próprias interpretações na palavra, tal como hoje, igualmente hoje, cada qual põe a sua interpretação na palavra. Que reprimenda trazia do Senhor este profeta? Qualquer que leia o profeta mais, Amós notará a firmeza desse verdadeiro profeta de Deus. É considerado como um profeta menor, já que não ficou por muito tempo, mas ele realmente pôs o machado na raiz das árvores. Era um profeta sem temor, porque tinha a unção de Deus e vinha com ele, assim diz o Senhor. E vinha com ele, o assim diz o Senhor, vinha com ele para trazer a correta interpretação da palavra de Deus.
Agora olhem aqui nesta mensagem. O juízo está pronto ou preparado. Que o nosso irmão William Soto Santiago pregou em 21 de dezembro de 1980 aqui em Porto Rico, diz. Assim que podemos ver todas estas coisas, podemos ver como os enviados de Deus têm um labor, um trabalho tão grande, tão pesado sobre seus ombros que algumas vezes até pessoas bem chegadas ou próximas a eles lhe atrapalham, são de estorvo e tem que se separar deles ou delas e estar conscientes de que neles está a bênção divina para toda pessoa, mas que também está o juízo divino para toda pessoa que o mereça. Tal como aconteceu no caso da irmã de Moisés e do irmão de Moisés, que foi Arão. Agora lembrem-se de que ele durante a dispensação da graça e na dispensação da graça se estava em misericórdia, ou seja, estava fazendo intercessão lá no trono até que entrasse esse último escolhido e Deus estava estendendo a sua misericórdia até que esse último fosse lançado no cloro, no sangue, e assim se completasse a igreja, até os pertencentes ao lugar santíssimo. É por isso que abriu-se essa brecha aí, onde Deus estava chamando nessa brecha, aos pertencentes do lugar santíssimo, porque vejam que o chamado tinha sido feito de que alguém se apresentasse para tomar o livro e não se achou ninguém, não se encontrou ninguém saía. Era que ainda estava fazendo intercessão por esses últimos escolhidos pertencentes à era da pedra angular. Mas, quando já o último entrou ou entra, então essa porta da dispensação da graça fecha-se. É fechada e ele sai do trono de intercessão, toma o título de propriedade, o abre no céu, o traz para a terra, o entrega para um homem para que o come e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, mas já vem como juiz. Já vem para falar as coisas que estarão acontecendo na raça humana, mas lembre-se que o juízo começa pela casa, mas por quanto a misericórdia de Deus é estendida para aqueles que recebem esses ministérios, então para os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, eles recebem misericórdia e por consequentemente recebem as bênçãos, mas para aquele que rejeita, o cumprimento da sua vinda, o cumprimento desse anjo forte descendo do céu com esse livrinho e rugindo como ruge um leão, pois então recebem os juízos divinos. Agora continua dizendo nosso irmão William, uma vez falaram algo, comentaram, criticaram Moisés, falaram algo que não deveriam ter falado, e o juízo divino veio sobre Miriam e tornou-se uma mulher leprosa. A ira de Deus encendeu-se. Deus disse, não temeram a Deus ao falar contra Moisés. Assim que prestem atenção, só apenas um comentário, talvez uma crítica, isso foi bastante, isso bastou para que a ira de Deus se acendesse sobre essa pessoa. É que os profetas de Deus são o juízo de Deus, ou seja, que quando tem um profeta no cenário, a palavra para esse tempo e a mensagem de Deus para esse tempo está encarnada nesse homem. E Deus diz, não toqueis em meus ungidos, em meus profetas, não os toqueis nem pela mão, não toqueis nem pela mão. Se tentarem brigar com eles, lutar com eles ou fazer algo contra eles, nem por mãos, nem por palavras. 1 de Coríntios, 1 de Crônicas 16, 22, ou seja, eu estou explicando, porque não toqueis nos meus ungidos, no sentido de qualquer pessoa que vier e o tocar nele já tem problemas com Deus. Não é assim. Pelo contrário, é não levantar-se contra o ungido que Deus tenha para o tempo em que a pessoa vive ou está vivendo.
levantar-se contra ele, já seja por palavra ou por atos, é ter Deus contra si. E a ira de Deus se levantará contra tal pessoa. Não importa quem seja essa tal pessoa. Não importa quem seja ou for que se levantar contra o ungido de Deus, desse profeta que Deus enviou. Ora, tem problemas com Deus, e a ira de Deus será derramada sobre tal pessoa. Agora, olhem aqui nesta mensagem que nós estamos lendo, na página 18, continua dizendo aqui, o reverendo William Branham diz, certamente, Israel era uma boa nação. Vejamos os seus fundadores, mas Deus não passou em branco o seu pecado. Aquele velho e calvo profeta estava lançando a palavra de Deus e aconteceu tal como ele falou. Leia a história aqui mesmo e verão que assim aconteceu. Aconteceu tal como ele disse ou falou. E ele os condenou diante daqueles sacerdotes com todas as suas vestimentas, que tudo que ele fazia ou deixavam de fazer era por razão ou por alguma tradição. Ele disse, vocês são de vosso pai o diabo e suas obras, vós o fareis. Vós fareis suas obras. E eles o pegaram e o condenaram e depois o penduraram numa árvore e o mataram. Isso é exatamente o que aconteceu. Deus o levantou de novo, novamente. Não, nós não receberíamos a Amós hoje em dia, porque como Israel nós também fizemos alianças. Pensamos que é a vontade de Deus, porque nossas denominações crescem. Vocês sabem que milhões se uniram com os protestantes e católicos. Ambos continuam crescendo em número. E por isso, eles creem estar sendo abençoados por Deus. Isso não tem sentido. É carne de canhão e cinza atômica. Essa é a ira de Deus se preparando para fazer a explosão. E escreve aí bombas atômicas. Vocês ouçam-me. Eu lhes direi a palavra do Senhor. Amém. Observemos-nos. Observemos o mundo, a nossa nação. Estamos unidos com as Nações Unidas. E o que é que tem aí? Um monte de ateus. E nós temos a audácia de não permitir uma invocação antes de começar as sessões. Eu não acabo de ler aqui como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo. Deus não faz nada sem revelá-lo a seus servos, os profetas. Como podem dois andar juntos, a não ser que estejam de acordo? E nós temos maometanos, budistas, ateus, todo tipo de coisas juntas. Você pensa que Deus pode morar em algo assim como isso? Está falando das Nações Unidas, que se tem de tudo aí. E você diz, nós temos uma aliança, temos proteção ocidental. Eles tinham a proteção de todas as nações vizinhas. Mas aquele profeta disse, Deus os destruirá. O mesmo Deus que vós dizeis servir, vos destruirá por vossas estupidezes. Ele falaria a mesma coisa neste dia. Ele trovejaria contra a Casa Branca e contra a mais pobre vivenda ou casa. Ele trovejaria com a palavra de Deus, porque é a forma, a maneira de um verdadeiro profeta. Olhem para nós, as igrejas. Somos a Santa Igreja Católica Romana. A Bíblia diz que é uma ramira prostituta. Nós somos os patriarcas dos pais das igrejas. As igrejas protestantes se uniram e são conhecidas como Concílio Mundial de Igrejas. Prostitutas, filhas da ramira prostituta, diz a Bíblia. Isso é exatamente o que são. E agora todas as igrejas estão juntas. Eu encontrei o Sr. Collins, um amigo meu, um irmão do estado de Arizona, e lhe falei, eu suponho que tu estejas assistindo uma boa igreja metodista. E ele me respondeu, eu saí dela quando uniu-se com o concílio de igrejas. Lhe falei, Deus te abençoe, irmão. Estás bem perto do reino. Sim, Senhor. Dogmas, dependendo da associação com doutrinas de feitura humana.
deixando a palavra de Deus. O que necessitamos é de um profeta que os faça tremer com a palavra de Deus. Eles buscavam segurança entre eles mesmos. Nós, os pentecostais, nos unimos com o Concílio Mundial de Igrejas, porque lá nós temos confraternização, confraternidade, e os ganharemos para Cristo, tal como a mulher que vai para a taberna se embriagar com seu marido para ganhá-lo para Deus, ou vice-versa. Insensatas, afastem-se do território do diabo. Quando algo nega ou negar a palavra, eu me afasto disso. Isso é o que devem fazer todos os escolhidos de Deus. Todo aquele que negar a palavra de Deus, você deve se distanciar de tal pessoa, não importa quem seja ou for. Se distancie, porque isso é contrário à palavra. Deve fazer com que todo crente se sinta da mesma forma. Agora olhem aqui mais na frente. Na página 21, continua dizendo, aqui o nosso irmão Brana, permite-me perguntar-lhes alguma coisa. Eu não sei quando voltarei a lhes falar. Isso depende de Deus. Eu apenas estou armazenando alimento, como ele me disse naquela visão faz tempo, colocando ela nos barris. Você me perguntaria, como Amós podia saber o que iria acontecer com eles? Agora ouçam com cuidado, prestem atenção, porque isso irá ao redor do mundo. Vejamos Israel. Os seus seminários estavam numa melhor forma, como nunca antes. Nada lhes admoestava, lhes avisava. Ninguém tinha suas próprias religiões, ninguém lhes dizia, vocês não podem adorar a Jeová. Sigam adiante, diziam as nações pagãs. Adorem, nós temos um acordo entre nós. Esse profeta pôde ver através disso. A mesma coisa o veria um profeta. Deus veria a mesma coisa. Israel dizia, vivamos, comamos e nos alegremos. Assim que reuniu-se um grupo e se fizeram credos, denominações, organizações e prepararam seu programa. E as suas mulheres vestindo-se luxuosamente em pecado, em cabarés, e meio vestidas com roupas transparentes, saias transparentes. Se você leu na história a forma em que elas se vestiam, você perceberá que não era nem sequer uma terceira parte tão descarada como fazem hoje em dia. Não podiam comportar-se com as mulheres de hoje em dia. No entanto, Jesus lhes disse para aqueles sacerdotes, vocês devoram as casas das viúvas hipócritas. Aquele profeta observava tudo isso e o seu coração se desgarrava de dor, sentia muita dor. Você se pergunta, como foi possível Amós predizer tais más ou coisas ruins quando tudo parecia tão bom? Eles tinham comida sobrando, tinham roupa para se usar, tinham grandes igrejas, tinham dinheiro. E tinha luxo por todos os lugares, bailes, imoralidade, tudo ia muito bem. Tal como nossa América, igualmente como nossa América, a televisão cheia de piadas sujas, mulheres nuas. Você não tem que olhar para a televisão, apenas olhe no seu entorno e verá a imundícia que estão envolvidos, tanto homens como mulheres. Rapazes e meninas fumando, bebendo, Jezabéis chamando-se de cristãs. Demônios sujos, se chamando a si mesmos de metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e pentecostais. Não é em vão que o profeta fechou seus olhos quando viu tudo isso. Nós temos 1 milhão de adicionais de conversos, grandes igrejas, não sabemos o que fazer com o dinheiro. Você não crê que o Senhor está nos abençoando? Não, vocês estão fora da palavra. Irmão Branham, você quer dizer que Deus vai destruir isto? Sim, a todos destruirá. Como você sabe disso? Amós, como tu soubestes, Amós? Da mesma forma em que o médico diagnostica um câncer. Quando o médico descobre a doença que está no paciente, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que o paciente tem. Ele sabe a questão do caso, sabe o avançado em que o caso está e sabe o que acontecerá. E assim é a forma, o jeito de um verdadeiro profeta. Quando ele vê que o pecado avança como um câncer e o seu estado é avançado, até mesmo nos pentecostais e nos outros, não tem retorno, perecerão de todas as formas
sintomas perecerão. E assim Amós pôde diagnosticar o caso, o fez pela palavra de Deus. Assim é como um verdadeiro profeta diagnostica o caso e pode dizer-lhe para as mulheres: não vá se confrontar com o juízo, enfrentar o juízo com o cabelo cortado, quando você sabe muito mais do que isso. E vocês, pregadores que negam a palavra de Deus e se unem às organizações e tiram o corpo quando surge o problema, vocês leem a mesma palavra que os profetas leram. O diagnóstico do caso diz: morte, separação. Tal qual, igualmente, o médico, ele conhece o caso, ele conhece os sintomas. Vejam essa nação, quando você diz: liquidaram-se os pentecostais, foram liquidados, quando eles não permitem a você pregar nas suas igrejas, porque você diz para as mulheres a respeito do cabelo curto, e a Bíblia condena isso, e ficam temerosos de que você vá falar alguma coisa, tem temor de você. Olhem como este exemplo que põe aí do médico, como ele coloca a esse médico como profeta que vê a doença e vejam como então ele adverte, ele avisa, ou seja, dá a solução para o paciente para que ele fique curado, para que se separe, veja, desse caminho e comece a fazer a obra, Deus através desse instrumento fazer a obra. Lembre-se que aí está esse labor, esse trabalho desses anjos ceifadores que vem trazer a separação, a segregação entre o que é certo e o errado. Ele vem trazer essa separação, essa segregação entre a vida e a morte, entre o que é o corpo, no qual, onde há pecado, e o corpo que receberá, que será para restaurar, para transformar esse corpo que está em pecado. Porque vejam, se não é porque Deus enviou a terra, ou para a terra, esses ministérios, o cumprimento da sua vinda, o cumprimento do sétimo selo, todo o mundo, o planeta Terra com todos os seus habitantes, receberiam o juízo divino. Mas por quanto os escolhidos de Deus estariam recebendo a medicina, estariam recebendo esse maná escondido, estariam comendo desse árvore da vida automaticamente, para eles vão receber essa cura total, recebendo o corpo eterno e glorificado. Agora olhem mais adiante, na frente, aqui nesta mesma mensagem, continua dizendo o nosso irmão Branham: eu quero permanecer tal como Paulo, na forma em que o mundo chama de heresia. Sim, eu adoro a Deus porque é a sua palavra. O médico diagnostica o caso, ele vê onde está o mal. Um verdadeiro profeta diagnostica o caso pela palavra. O doutor anota os sintomas. É isso, correto? Ele observa os sintomas e vê o que acontece com o paciente. E aí ele está falando desse médico com a doença, junto com a doença dessa paciente. Mas veja, o profeta também, para este tempo final, Deus, através desse instrumento, o que é que ele faz? Ele vê os sintomas dos escolhidos, vê o que está mal e começa a dizer para o paciente para corrigir isso. Não faças isso, não faças isso, não faças isso. Vê? O vai levando para que obtenha a sua cura total, obtendo esse corpo eterno e glorificado. Mas tem que realizar um processo, realizar uns passos a ser seguidos para que consiga obter a sua cura completa, inteira. Mas tudo isso vem pela palavra sendo falada. Lembre-se que o amor é corretivo. Agora olhem, continua dizendo:
Ele observa os sintomas e vê o que acontece com o paciente. Vê quão avançado está e diz, nada se pode fazer. E o verdadeiro profeta toma a palavra de Deus e diagnostica o caso. Lhe joga a medicina, mas as pessoas a devolvem na sua própria carne. Lança a medicina como? Com a palavra. Porém, o escolhido sim agarra, pega essa medicina e essa medicina começa a trabalhar desde o seu interior. E começa a obrar, a operar essa medicina nesse corpo, nesse escolhido. E começa a se curar, a curar. E a pessoa começa a ver, a distanciar-se disso que estava adoecendo, hábitos desta situação, desta outra situação, do seu temperamento, disso por aqui, vícios dessas coisas, vício disso aqui, vício da outra coisa, uma doença por tal coisa ou de tal coisa, e essa medicina vai lhe ajudando, e continua escutando, e muito mais medicina Deus vai lhe dando, e vai ver, em torno dessa palavra, vai regenerando essa pessoa. O que vai acontecer, diz, mas as pessoas a devolvem na sua própria cara. O que acontecerá, perecerão. Isso é tudo. Amantes do prazer. Um monte de hipócritas amadores do mundo. Mas assim é um verdadeiro profeta. Ele viu a doença, ele viu que se tinham afastado da palavra, ele viu a palavra e sabia os resultados daquilo que estava por vir. Ele viu o luxo em que eles estavam vivendo, ele viu as mulheres atuando, agindo, viu como os sacerdotes se comportavam, como se distanciaram da palavra e da adoração de Deus. Ele tinha a resposta para tudo isso. Esse Deus que vocês dizem servir, lhes destruirá. Agora vejam, não foi a mesma coisa que o irmão Branham viu? Ou que o irmão Branham disse a respeito desse sonho que ele teve? A sua mãe teve? Vamos ver aqui se nós achamos isso, porque ele sabia o que estava por vir, ele sabia o resultado disso. Vejam. Olhem a página 33 da mensagem Já Saiu o Sol. 33 lá embaixo diz, no outro dia eu falava disso, minha anciã mãe, ela já morreu, era uma mulher bem diferente, e era, vocês sabem como era metade índia ou nativa, e era raro, mas aí dentro ela era uma pessoa que não sonhava, mas eu somente creio que em toda a sua vida ela só teve 4 ou 5 sonhos em toda a sua vida, mas cada vez que ela sonhava um sonho era verdadeiro, ela tinha um sonho e era verdadeiro. Uma vez, faz muitos anos, eu me lembro quando primeiro eu comecei a pregar, estávamos vivendo aqui em cima na estrada, na própria estrada, justamente aqui mesmo lá em cima, e eu estava pregando aqui mesmo nesta igreja. E ela sonhou um sonho que eu me achava, me encontrava aqui de pé ao lado de umas 3 degraus, e escreve os 3 degraus, e estava de pé pregando para todo aquele que devesse subir essas 3 degraus antes que desse ou chegasse na estrada. E na estrada tem uma linhazinha branca na estrada como cor de pérola que a pessoa dava de frente a ela. Ia diretamente para as portas do céu, para as portas de perla do céu. E essa perla tinha sido estendida lá ou colocada lá, a parte superior desses degraus da escada. E se isso não é exatamente a minha mensagem hoje ou de hoje, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e aí desenha uma pedra angular e as últimas 3 eras, e escreve 1, 2, 3. Agora, estava dizendo que uma pessoa tem que vir por essas 3 degraus para poder caminhar por essa estrada. Ou seja, está falando desse sonho que a sua mãe teve, na qual o irmão Branham estava pregando, falando de como
tinha-se que vir, essa pessoa tinha que vir ou chegar por esses 3 degraus para poder caminhar por essa estrada, no sonho. E disse que se aproximou uma dama. Agora vocês sabem que tipo de calçado as pessoas usavam faz 35 anos atrás. Bem, se aproximou uma dama e ela tinha colocado um par grande, aqueles sapatos altos, pontiagudos, de ponta. Ela se aproximou e disse: espere um minuto, irmão, com sapatos altos. Você não pode caminhar essa estrada com isso. E eu falei: você não pode fazer isso. E ela respondeu: o quê? Ela respondeu, observou as outras mulheres e disse: não creiam nele, ele é um louco. Vê? Não creiam nele. Eu lhes mostrarei que eu posso ser justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e mesmo assim caminhar com isso. Ou seja, e ainda chegar até lá com essa forma, essa maneira da qual no sonho estava se vendo, a sua mãe estava vendo que essa mulher estava caminhando. E disso o irmão Branham estava falando de como vir até esse lugar, chegar até esse lugar para encontrar essa estrada, chegar na estrada. E eu apenas a deixei ir. Não podia fazer mais nada no tocante a isso. Eu não a podia parar, deter. Por isso, as pessoas têm livre-arbítrio, livre escolha e escolhem e agem, atuam conforme ao seu livre-arbítrio. E ela deu um pulo na estrada, olhou para trás para as irmãs e falou: vê? Eu falei para vocês. E ela começou a correr. E ela, vocês sabem o que a Bíblia fala no capítulo 5 de Isaías. Isaías 3,16, o tradutor diz aí. Isaías 3,16. Diz que elas são de pescoço erguidos, né? Elas têm que ser jactanciosas, viu? Estão no tom, vão dançando. Tem que dançar. Tem que dançar o twist. Vão dançando enquanto fazem o som com os seus sapatos altos. Vê as filhas de Sião nos últimos dias. E ela se pôs em marcha por essa estrada tão forte quanto ela podia correr. E depois de um tempo, o caminho foi estreitando mais e mais, ficando estreito. Vê? Cada vez vai se pondo, vai ficando mais fininho esse caminho. Ela começou a dar voltas e dançando dessa forma, desse jeito, e ela foi indo. Agora vejam que tem um tempo de regozijo, de alegria, de gozo, regozijo, e vão agindo, atuando com o seu livre-arbítrio. E estão desfrutando do momento. Ou seja, estão tendo esse gozo, mas esse gozo não dura nem lhes durará por muito tempo. É passageiro, é terreno. Já tendo avisado no sonho, o irmão Branham já tinha lhe dito no sonho que não podia andar por essa estrada assim. E a mamãe falou, aí do lado ele escreve visão da noiva, e aí diz: os gritos mais horríveis que alguma vez eu ouvi na minha vida era essa mulher caindo dentro daquelas chamas e fumaça, descendo, 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 dessa forma. Disse que eu virei e me disse: vê? Na verdade, ela obedeceu tudo, com exceção de uma palavra, vê? Tudo com exceção de uma palavra. Certamente, as mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias com o Espírito Santo, e depois falharem, ou falhar. Absolutamente, não só de pão viverá o homem, mas por toda a palavra. Isso pode ser, vê? Vem, ela falhou nisso. E como disse, vem, ela teria entrado direitinho, bem, mas vê, ela falhou em atender, dizendo o que estava mais na frente, ou seja, ela não atendeu.
não aceitou o que esses profetas tinham falado ou dito. Eles estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. O que é que eu estou citando? No livro dos selos, página 359. Agora vejam, continua dizendo, e ele escreveu o Evangelho através dos discípulos, dos apóstolos, pelos apóstolos e a doutrina dos apóstolos e profetas e assim por diante. E eles não atenderão, não ouvirão. Agora vejam o que é que está dizendo aqui o irmão Branham, onde diz... Viu, ou seja, o profeta viu como se comportavam os sacerdotes, como se distanciaram da palavra e da adoração de Deus. Ele tinha a resposta para tudo isso. Esse Deus que vocês dizem servir os destruirá. Por quê? Vocês não guardaram meus mandamentos e, no entanto, eles pensavam que eu estavam fazendo isso. Não acabou. Eu não acabo de ler isso aqui. O segundo capítulo, versículo 4, porque eu te escolhi de toda a família da terra e, no entanto, tu recusas caminhar no meu mandamento. Pense você que aquele profeta de cabeça calva e com seus olhos como fogo cintilantes, olhos de fogo cintilantes, falando com aqueles sacerdotes e dizendo para eles, o Deus que vocês, hipócritas, pretendem servir, lhes destruirá. Você crê que eles haveriam cooperar com ele? Prove hoje para ver se não acontece a mesma coisa hoje em dia. Mas ele era um verdadeiro profeta, ele tinha a palavra. Vejamos Miqueias. Quando confrontou-se com Acabe, enfrentou Acabe, ele conhecia a palavra. Ele deu a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque Miqueias julgou a sua visão ou doutrina com a palavra de Deus. E comprovou que a sua doutrina e a palavra eram a mesma coisa, porque a palavra dizia que Acabe estava maldito, amaldiçoado. E Deus faria com que os cachorros lambessem seu sangue. Assim dizia a palavra. De modo que Miqueias teve uma visão. Ele era profeta. Vejam que a palavra de Deus vem até mim. E então, ó Senhor Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo responder para esses sacerdotes que estão esperando? Todos estão contra mim. Todas as suas organizações levantaram-se campo contra mim. E aqui estou diante do rei. O que eu devo dizer? E aí ele obteve a visão. Sobe para o combate. Mas eu vejo Israel como ovelhas sem pastor. Aquele presbítero de distrito subiu e bofeteou o seu rosto, deu um tapa no seu rosto. E para onde foi a palavra de Deus, o Espírito de Deus, quando saiu de mim? Para onde foi? Vocês sabem o que Deus disse? Ele permitiu, isso está em 2 de Crônicas, aqueles que desejam anotar aí, 2 de Crônicas 18, versículo 12 em diante, toda essa escritura aí, podem lê-la, porque vejam, versículo 15, o rei lhe disse, até quantas vezes eu te conjurarei pelo nome de Jeová que não me fales a não ser a verdade? Então Miqueias disse, eu vi todo Israel desparramado pelos montes como ovelhas sem pastor. E disse Jeová, estes não têm senhor. Torne-se cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel disse para Josafá, eu não tinha te dito que ele não me profetizaria o bem, senão o mal? Então ele disse, ouvi, pois, palavra de Jeová. Eu vi a Jeová sentado no seu trono e todo o exército dos céus estava na sua mão direita e à sua esquerda. Vamos parar um pouquinho aqui para continuar um pouquinho mais, para ver o que o irmão Branham diz. Sabem vocês o que Deus disse? Ele permitiu que um demônio descesse
e se misturasse com eles, porque eles estavam fora da palavra para começar, eles estavam fora da palavra. Agora continua dizendo aqui na Bíblia, capítulo 18, versículo 19 de 2 de Crônicas. Jeová perguntou: quem induzirá, persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E uns diziam desta forma e outros diziam de outra forma. Então saiu um espírito que se apresentou diante de Jeová e disse: eu o induzirei. E Jeová lhe disse: de que forma, de que modo? E ele disse: eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Jeová disse: tu induzirás ou persuadirás e prevalecerás. Sai e faz isso assim. E agora, pois, eis que Jeová pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, porque Jeová falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, se aproximou e feriu a Micaías no seu queixo, na sua face, e disse: por qual caminho foi de mim ou passou de mim o espírito de Jeová para falar contigo ou para ti? Agora vejam aqui o que continua dizendo o irmão Branham, porque eles estavam fora da palavra para começar. A Bíblia diz que se não creem na palavra, e onde quer que a palavra está ou esteja, está o quê? Velada. A Bíblia diz que se não creem na palavra, Ele lhes daria espírito de erro, para que creiam numa mentira e sejam condenados por causa disso ou por ela. Isso é exatamente o que está acontecendo com as denominações dessa nação, crendo numa mentira que os condenará, porque não existe outro nome debaixo do céu com o qual possam ser salvos. Alinhem-se a organizações. O que daqueles profetas? Sim, Senhor. Eles também eram profetas, mas se tivessem parado para examinar a sua profecia com a palavra, se tivessem se dedicado nisso, teria sido diferente. Se os metodistas se detivessem para ver a sua profecia, não aspergeriam mais nenhuma outra pessoa, receberiam o Espírito Santo, batizariam todos pela imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Se a Assembleia de Deus se detivesse para examinar a sua profecia, retornariam para a palavra. Se os unitários fizessem a mesma coisa, retornariam para a palavra. Se aqueles profetas tivessem examinado a profecia, mas eles raciocinaram: esse território nos pertence, assim que subiremos e o tomaremos. Josué nos deu isso para nós, mas Miqueias disse: isso soa razoável, ou com razão, mas isso é o que é. Você não tem que raciocinar, você tem que crer naquilo que Deus disse. Nunca raciocine nada, coisa alguma. Porque se Abraão tivesse raciocinado, como teria podido abandonar a sua terra? Como teria sido possível que, sendo com 100 anos de idade, ainda estaria dando graças a Deus? Ainda teria um filho quando Sara tinha 90 anos? Jogue para fora o raciocínio, tão somente creia na palavra. Se você permitir o diabo que te diga: o irmão Branham é um hipócrita, mas se você diz: agora, deixe-me ver se ele está ensinando bem, certo? Deixe-me retornar para a Bíblia, ver. Essa é a forma em que a pessoa tem que atuar, agir. Ir-se para as Escrituras. Ir para as Escrituras. Espera um pouquinho. Deixa eu ir nas Escrituras. Deixa eu ir na palavra, para a palavra. E não começar a raciocinar sobre isso que te estão dizendo. Agora, olhem, aqui onde tínhamos parado, na mensagem O Juízo Está Pronto, continua dizendo o irmão William, diz: o povo não podia se mover pela sua própria conta, porque Deus estava guiando o seu povo através de um homem. Aqueles que tentaram se mover tiveram o problema de que a ira de Deus se derramou sobre eles. Porque quando se chega sempre à quarta geração, quando sempre se chega ao tempo de libertação, também a ira de Deus está pronta para ser derramada sobre toda pessoa que sai do plano de Deus. Por isso, não se derramou a ira de Deus em plenitude, plenamente, senão parcialmente nas eras, porque não era o tempo de uma libertação. Porque, vejam vocês,
é na quarta geração onde acontece a libertação. E é na etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do reino que acontece essa libertação, ou seja, a libertação deste corpo corruptível, temporário, para essa liberdade gloriosa dos filhos de Deus, a qual receberemos neste tempo final esses corpos eternos e glorificados. Por quê? Temos obtido a libertação no campo, na esfera espiritual, mas nos falta a libertação fisicamente, no físico. Agora vejam que em toda libertação, diz o irmão William aqui, a ira de Deus está pronta, ou seja, está a bênção, mas está o juízo divino. E em nenhuma das eras, nem tampouco no tempo em que esse arcanjo nos trouxe as boas novas, estava a ira de Deus para ser derramada sobre aquele que saísse do plano de Deus, do programa divino, só em uma porção, somente em uma pequena porção. Mas agora, neste tempo final, a ira de Deus, ou seja, está o juízo, está a bênção, está a maldição e a bênção, está a vida e a morte, diz aí. A Bíblia diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Agora, como o ser humano tem livre-arbítrio, ele é quem toma a decisão. Continua dizendo o nosso irmão William, e para toda pessoa que atue contra o programa de Deus ou contra o instrumento que Deus tem ou tiver para esse tempo, a pessoa creia ou não creia, que a pessoa tenha razão em falar e em fazer ou dizer o que se faça, parecia que ela tinha razão. As pessoas que se levantaram contra Moisés parecia que tinham razão por aquilo que opinaram e criticaram Moisés, mas diante de Deus estavam sem desculpas. Ou diante de Deus não tinham desculpas. É por isso que Deus disse também através do quarto Elias, que um profeta não pode ser julgado porque ele é a palavra de Deus para o tempo em que ele vive. Qualquer pessoa que não entende isso e não sabe que um profeta não pode ser julgado, pode ficar opondo-se a julgar e dizer o juízo que eu fiz está bem, está certo, porque o encontrei ou ouvi dizendo ou fazendo algo que não está certo, que não está correto. Agora vejam. Aqui, vamos parar um pouquinho aqui e vamos ir aqui na mensagem onde estamos lendo. Porque continua dizendo aqui o irmão Branham, diz: se você permitir ao diabo que te diga o irmão Branham é um hipócrita, mas se você diz, agora, deixe-me ver se ele está ensinando certo, bem, deixe-me retornar para a Bíblia. Agora é como podemos ver, tem um lugar onde o irmão Branham fala, e nosso irmão William também, em algum lugar também fala, ele diz: você teria crido ou tivesse crido num profeta mentiroso? Olhem Abraão. Abraão mentiu dizendo que era a sua irmã. Mesmo que fosse, sim, a sua irmã, mas vejam, era a sua esposa. E esse era o mensageiro de Deus para essa dispensação. Agora, você teria crido nele? Você teria raciocinando isso? Olha, esse profeta mentiu nisso. Eu o vi mentindo, encontrei mentindo, achei mentindo. Agora, você vê Moisés, um assassino. Você teria crido num profeta assassino quando ele matou aquele egípcio? E Deus, por ele próprio, por esse mesmo profeta, por esse mesmo instrumento que tinha matado alguém, uma das partes dos 10 mandamentos diz que não matarás. Você teria crido em Moisés? Você teria crido em Davi, um adúltero? Esteve com a esposa de um de seus generais. Agora, também vemos a Jesus, que lhe disseram, este é um comilão,
e bebedor de vinho, amigos de publicanos, cobradores de impostos e prostitutas. Você teria crido em Jesus? Agora, claro, como a história já está escrita, qualquer um crê em um deles. Olhe Saulo, um perseguidor da igreja, Saulo, que os pegava, os prendia, aqueles que pregavam o evangelho, os prendia para matá-los, aprisioná-los e tudo isso, encarcelá-los. Vocês teriam crido em São Paulo? Agora vejam que é por isso que ele diz, um profeta não pode ser julgado. Lemos faz pouco um extrato do irmão William que nos falava a respeito disso. Agora, olha o que continua dizendo. Aqui o irmão Branham diz, o diabo lhe diria, não faça isso, porque antes tinha dito, mas se você diz, ou seja, o diabo, agora deixa-me ver se ele está ensinando bem, direito, deixe-me retornar para a Bíblia. O diabo lhe diria, não faça isso. O diabo não te deixará fazer isso. Lembre-se que o diabo também usa pessoas, o diabo, e aí a pessoa está falando aí. Lhe diz algo, lhe fala algo, essa outra pessoa lhe fala algo, e quando ele diz, espera, deixa eu fazer uma checagem, deixa eu ver, não averigo, e começa a acrescentar e continua metendo nele todos os comentários e continua aí fazendo, e o que ele faz é que o envenena. E aí, a pessoa então não vai para as Escrituras, para as promessas divinas pertencentes a esse tempo, e também quer envenená-lo também com esse veneno que essa pessoa traz, quer envenená-lo. O diabo não deixará fazer isso. Ele falará algo mal de mim, o qual possivelmente ele está no direito de fazer isso. Então você presta atenção e começa a raciocinar, lhe dá ouvidos e começa a raciocinar. Sim, ele não deveria ter dito isso, não deveria ter feito aquilo, e já começa a condenar a esse profeta pela forma em que ele fala, por aquilo que ele falou tal dia. Olha, escute tal áudio, que ele comentou tal coisinha aí, vê, esse não pode ser o mensageiro de Deus, porque está falando isso, está dizendo aquilo outro, escute ele por aqui. E aí está o diabo metendo joio nessa pessoa. Ele não pode ser isso, fazer isso, ele não deveria ter dito isso, falado isso, e a pessoa começa a raciocinar. Se você ficar me observando, bom, encontrará um monte de coisas. E se você colocar os seus olhos em Jesus, encontrará muitas também, muitíssimas coisas também. Agora olha o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Diz: mas Deus tampouco permite que até mesmo a própria família, próprios irmãos e irmãs de um profeta, não permite que se metam nas questões pessoais desse profeta. E aquele que se meter, já seja por um motivo, causa ou outro, acha-se em problemas com Deus, se encontra com problemas com Deus, porque qualquer coisa que faça ou fizer possa afetar e pode criar uma imagem negativa desse profeta e desse ministério que Deus está operando, trabalhando. E qualquer comentário que fizer, esse comentário pode sair correndo, passar de um ouvido para o ouvido, e para o ouvido passa para a boca desse ouvido, e dessa pessoa que tem o ouvido, o qual o expõe para a frente, e quando foi ver aquele simples comentário que uma pessoa fez, que ela não deveria ter feito com relação a algo que ele, pois, não estava de acordo com esse profeta em alguma coisa, fez esse comentário, e esse comentário seguiu, continuou se espalhando, e quando viu, tem um monte de pessoas que estão de acordo com essa pessoa que fez o comentário, e então estão contra esse profeta de Deus. Vê que sempre o diabo começa com um, e esse veneno, ele continua regando esse veneno, e quando vai se ver, já tem um monte de pessoas envenenadas com esse comentário que essa pessoa fez, falando mal desse instrumento, desse profeta, e assim também falando mal dos escolhidos. Então estão contra, abertamente contra. Não estão contra abertamente muitas pessoas já, que nem temor de Deus tem, falando contra o programa divino, vê?
já o fazem abertamente, publicamente. Estão contra Deus e do plano de Deus, e então criaram uma imagem negativa, e então criaram um ambiente negativo, desfavorável para o povo, para esse profeta, para a mensagem desse profeta, e até mesmo para as próprias pessoas, porque não podem caminhar dois juntos se não estão de acordo. O que estamos falando nesta mensagem que nós estamos lendo e da escritura que lemos. Agora lembrem-se que por causa de Moisés ferir a rocha, aí, quando se lhe falou, lhe disse que falasse com a rocha, vejam, tudo isso será contado para as pessoas como uma crucificação. Portanto, continua dizendo o irmão William, portanto, então já tudo isso vai ocasionando, provocando com que o povo não possa caminhar junto com esse profeta e queira voltar ou para o Egito, ou queira buscar outro líder ou outros líderes com os quais possa caminhar junto. Não está acontecendo isso no nosso tempo? Por quê? Porque todas essas coisas que são comentadas ou são faladas, ditas, as vejam de uma forma ou de outra forma, ao serem faladas ou ao serem comentadas, Deus já olha qual vai ser o resultado disso, qual vai ser o que se vai produzir no meio do povo de Deus. E isso, então, ao Deus ver isso e ver que o que vai produzir é um ambiente negativo e que vão ter o mensageiro que Deus tem para esse tempo, ou vão ter em seus lábios para criticá-lo, e vão estar olhando para ele com um olhar negativo para achar faltas nele, porque pensem bem, se seus próprios irmãos acham falta nele, quanto mais vão achar os seus inimigos faltas nele. Então o juízo começa pela casa de Deus. Vocês podem ver que o juízo que iria cair sobre o Egito começou a se mover desde a casa de Moisés. E o juízo depois, que o juízo que fosse cair depois entre os amorreus, começou a mover-se entre os amorreus e em meio dos irmãos, do irmão e da irmã de Moisés. Agora veja, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham. Observe-o tão solo por um momento. Observe-o tão apenas por um momento, diz a Jesus. Eu vou pôr todos vocês nos sapatos de um ministro. Olhem aqui como o irmão Branham agora coloca você no cenário, em cena, e lhe calça os sapatos de um ministro. Vamos esquecer que ele esteve na terra, ou seja, Jesus. Vamos esquecer que Jesus está ou esteve na terra. Aqui está uma criança que é um bastardo comprovado. Sua mãe o leva no ventre antes de se casar. Agora, eles não examinam a palavra que diz uma virgem conceberá, senão que eles deixam-se levar por aquilo que ouvem. Um filho ilegítimo, um filho ilegítimo. Não lhe disseram que ele tinha nascido em pecado e agora ele se fazia de mestre, de professor. Vejam o que ele estava fazendo. Ele estava literalmente destruindo todas as igrejas da nação, não é assim? O que ele era? Apenas um jovem precoce que não pertencia a nenhuma denominação. Então, apenas um jovem precoce que não pertencia a nenhuma denominação. A qual igreja pertences? Quem é teu pai? Dizes tu que José não é teu pai? José não é meu pai, diria ele, ou seja, Jesus. Muito bem. Quem é teu pai? Deus é meu pai. Olha, fanático, isso é o que tu és. Sendo homens te fazem chamar de filho de Deus. Se eles tivessem observado as Escrituras, aleluia, não viram que a palavra deveria se fazer carne, não examinaram a sua visão com a palavra. A mesma coisa acontece hoje. Vocês não examinaram a sua profecia, visão ou doutrina com a palavra. Alguém tenta mostrar-lhes a verdade e vocês ficam contra tal pessoa. A mesma coisa fariam com Amós. Se vocês não examinam a palavra, condenariam a Amós. E hoje o estão condenando a ele, a Cristo, porque vocês, mulheres, não se olham no espelho da palavra para ver se
se lhes autoriza a cortar o cabelo, por que vocês não examinam o seu batismo de Pai, Filho e Espírito Santo e essa falsa trindade que não é três coisas de um ofício ou Deus? O nome de Pai não existe tal coisa como o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Chequeie o seu batismo com a forma em que a Bíblia se batiza, em que a Bíblia batiza todo mundo. Se você examinar o seu pensamento com a palavra, você retornaria e se batizaria no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se que eu estou falando naquele tempo, sobre esse tempo, quando todavia estava a dispensação da graça aberta. Essa porta está colocando essa forma para mostrar para o povo isto que ele vem falando, que nesse momento, nesse tempo, ou naquele tempo, era uma luta muito grande, muito forte, onde Deus estava mostrando através do irmão Branham como era que se batizava no tempo dos apóstolos, e qual era o nome para usar ou ser usado nessa forma no batismo. Não por aspersão, senão que pela pessoa submergindo, o ministro submergindo a pessoa, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, e não o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ele vem falando aí, coloca isso aí. Se você examina ou examinar, diz, isso foi o que Paulo lhes falou que fizessem, e disse que se qualquer outro ensinasse diferente, fosse maldito, seja maldito. Até mesmo se um anjo descesse do céu. Vocês sabem, frequentemente os anjos baixam. Como os pentecostais engolem isso. E o que de São Martim, quando diante dele ficou um ser grandioso e flamejante, um homem que batizava no nome de Jesus, que cria no Espírito Santo e guardava a palavra. Os romanos o expulsaram, tendo tentado por todos os meios de fazer-lhe crer todos aqueles credos e dogmas de homem, mas ele permaneceu na palavra. Os demônios vinham até ele e tentavam falar com ele, com São Martim. Ele não prestava atenção neles. Um dia, Satã veio personificando a Cristo, coroado, com sandálias douradas, ficou na frente dele e disse: Tu não me reconheces, Martim? Com fogo ao seu redor. Eu sou teu Senhor, adora-me. Martim o olhou e percebeu algo diferente, raro. Martim, não me reconheces, Martim? Eu sou teu Senhor e Salvador, adora-me. Lhe repetindo. E assim ficou repetindo por 3 vezes. E Martim observava, olhava. Ele sabia que Cristo seria coroado pelo seu povo na sua vinda. E ele escreve aí, Cristo coroado na sua vinda. Martim soube disso. Soube Martim. Ou seja, ele soube, Martim, que ele seria, ou seja, por revelação, Deus lhe mostrou que é na sua segunda vinda que ele seria coroado. Mas não dessa forma, um anjo descendo do céu. Não uma pessoa que já se foi e que vai voltar no seu corpo glorificado, e aí é que Deus vai coroá-lo, ou o vai coroar. Deus sempre, tudo Deus sempre o faz através de um véu de carne. E isso é o que o irmão Branham, na página 134 do Livro dos Selos, nos fala de que quando este Espírito Santo que temos chegue a encarnar-se, e se vai se encarnar é porque tem que ter um véu de carne que esteja vivendo na terra.
Quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vejam, quando é que seria coroado? É quando o Espírito Santo seja ou for encarnado, não quando venha ou vier um ser sobrenatural, como o diabo queria aí fazer crer São Martim de que ele era esse ao qual ele tinha, a quem ele tinha que adorar. Agora vejam, continua dizendo, ele não estaria usando sandálias douradas. Afasta-te de mim, Satanás. Se tivesse sido um pentecostal, certamente teria engolido esse engano. Um anjo cintilante, brilhoso. Agora veja o que nos diz no livro dos selos, na página 184, vamos ver aí o que nos fala. 184 embaixo diz: não é Rússia, porque Rússia não reina sobre toda a terra, tampouco nós governamos sobre todos. Só existe um rei, porque ele citou aí, tem um só rei, porque ele citou aí Apocalipse 17, do 1 ao 18. Vamos ver aqui, vamos ter que ler esta escritura, ou pelo menos uma partezinha aqui. Vejam, a página 183 diz: E a besta que era e não é também o oitavo, Roma pagã uniu-se com Roma papal, e o espírito do anticristo encarnou-se e foi coroado como rei de Roma, unindo ambos os poderes, o Estado e a Igreja. Agora lembrem-se de que aqui no livro dos selos, ele nos falou de que um espírito não pode ser coroado, tem que se encarnar. Assim como o verbo, a palavra Deus se encarna em um homem, também o Espírito Santo vem, ou seja, o Espírito Santo vem encarnado em um homem, também o Espírito do Anticristo vem encarnado em um homem. Isso está na página 146, também do livro dos selos. Vamos ler isso para que lê-lo tal qual como ele disse, o irmão Branham disse, diz: ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora continua dizendo aqui, eu já passei para 184, diz: irmãos, isto está cheio, e é dos 7 e vai à perdição. Quanto tempo eu duro? Nunca trocaram o sistema. E os 10 chifres que viste são 10 reis e que ainda não receberam reino, mas terão potência como por uma hora como reis com a besta. Estes são certamente ditadores, e ele escreve uma hora. Estes têm um conselho, e hoje fala-se do comunismo, e darão a sua potência e autoridade à besta, poder, e eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor de senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. E ele me disse: as águas que vistes, onde a rameira se senta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta, estes aborrecerão a rameira prostituta. Ali é onde se quebra o pacto, como falamos à noite. E a deixarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão com fogo. Você sabe, como diz as Escrituras, que os mercadores da terra se lamentarão. Ai, ai daquela grande cidade. E como foi que o seu juízo veio em uma só hora, e escreve uma hora, porque Deus colocou nos seus corações executar ou fazer o que lhes provou, e o pôr-se de comum acordo e dar o seu reino à besta até que seja cumprida as palavras de Deus. E aí desenhe uma estrela de Davi.
E a mulher que viste é a grande cidade que tem reinos sobre os reis da terra. E escreve Apocalipse 17, do 1 ao 18. Não é a Rússia, porque Rússia não reina sobre toda a terra. Tampouco nós governamos sobre todos. Só existe um só rei que governa sobre todos, como o ferro na estátua do sonho de Nabucodonosor, que corria por todos os dedos dos pés. Roma não faz como uma nação, mas o faz como uma igreja. Toda nação debaixo do céu rende homenagem a Roma. Com razão diz, quem pode fazer guerra com ela? Se ele diz paz, pois aí termina o assunto, a questão. Se a Igreja Católica diz não lutem, então eles não lutam. Quem pode fazer o que ele faz? Ninguém, correto? Então se maravilharam ao ver os milagres que ele fazia. Ele pode pôr fim na guerra. A única coisa que tem que fazer é dizer, parem. E com isso acabou-se a coisa ou a questão. Mas pense você que ele fará isso? De nenhuma forma, notem. Isso foi para que se pudesse matar um ao outro, pudessem se matar. O seu arco não tinha flecha quando ele começou, mas com a espada sim ele pôde matar. E então mudou de um cavalo branco para um vermelho. Exatamente o próprio diabo, o mesmo diabo com a sua espada. O que Jesus disse? Porque todos aqueles que tomarem espada, a espada perecerão. Não vá você lutar contra. Jesus disse isso naquela noite quando Pedro desembainhou, tirou a espada. Faça você como ele. Continue em frente adiante. Agora lembrem-se, ele tem uma espada e saiu com ela na mão, cavalgando sobre o cavalo vermelho e fazendo-se caminho no meio do sangue de todo aquele que não estivesse de acordo com ele, abrindo caminho. Entendem o que é o selo? Ele disse Jesus, porque todos aqueles que tomarem, levarem espada, a espada perecerão. Bem, esse cavaleiro e todos os súditos de seu reino, os quais assassinaram através das eras e derramaram o sangue dos mártires e dos santos, eles receberão a morte pela espada de Jesus Cristo quando vem ou vier. Vejam. Quando é que eles receberão a morte? Primeiro será a morte espiritual. Agora vejam, diz quando Jesus vem ou vier, todos aqueles que tomaram, todos os que tomaram espada, a espada perecerão. Eles pegaram a espada dos dogmas, anticristos, e acabaram aos milhões com os verdadeiros adoradores através das eras. Mas agora, quando Cristo vier com a espada, ou venha com a espada que procede da sua boca, ele matará todos aqueles que ele encontrar na sua frente ou por diante. E ele escreve aí, a espada de Deus é igual à palavra, e do lado direito escreve a espada do diabo, os dogmas, anticristo. O creem? Vamos ver aqui em Apocalipse por um momento para perceber se sou eu que diz isso ou quem diz isso é a palavra, ou diz a palavra. E vi o céu aberto, amém, e eis aqui um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele era chamado fiel e verdadeiro, o qual com justiça luta e peleja. E seus olhos eram como chama de fogo, e havia na sua cabeça muitas diademas. Ó irmão, já tinha sido coroado pelos seus santos, e escreve coroado. E tinha um nome escrito que ninguém entendia senão ele mesmo, ele próprio. Lembre-se, não podemos, todavia não conhecemos isso. E estava vestido de uma roupa salpicada em sangue, seu nome é chamado. Não diz que seu nome é, senão que seu nome é chamado o Verbo de Deus. Porque ele e a palavra são a mesma coisa, um só. E notem isso também, não diz seus nomes, senão seu nome é chamado a palavra de Deus. Ele conhece um só nome, nenhum outro. E os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. Isso é a justiça dos santos. Agora ele escreve em cima, cada anjo mensageiro tem o nome da porção da palavra encarnada. Agora,
Continuamos aqui já nessa parte, aqui na página 31. Porque se continuamos aqui nessa parte do nome, teria que ir para as eras, onde ele diz ou fala que algum dia o conheceremos, e ele diz que será maior, mais glorioso do que nós podemos imaginar. E ele diz que será uma revelação tão contundente que não haverá forma, não haverá maneira de duvidar dela. E todas essas escrituras. Nós vamos continuar aqui na página 31 deste livro, desta mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta diz: se rugir o leão, quem não temerá? Quando Deus fala, quem evitará profetizar? Quando Deus fala, o profeta clama. Sabem o que quero dizer? O verdadeiro profeta clama, amigos. Ele falou, então, que todas as criaturas do seu reino tenham atenção naquilo que ele disse. Se um leão pode reconhecer que algo mal está acontecendo, e ele escreve aí, leão, Apocalipse 10, do 1 ao 11, quando ruge, toda criatura do seu reino guarda silêncio, fica em silêncio. Até mesmo o elefante, que pode destroçar o leão em um momento, também presta atenção. O rinoceronte, o búfalo, potentes feras que não temem o leão, também se calam quando esse ruge, porque querem saber o que o seu rei quer dizer-lhes. E quando Deus fala, o profeta clama, e então que todo o seu reino preste atenção nele. Deus falou que toda criatura do seu reino ouça. Oremos. E aí começa essa oração, o irmão Branham. Vamos ler uma partezinha aqui, diz: ó leão da tribo de Judá, levanta-te e ruge. Estás rugindo nesse último dia, estás profetizando, está o seu rugir neste tempo final, está profetizando quando ele aí, está profetizando quando ele aí já se levantou do trono de intercessão. E vejam o Apocalipse capítulo 10, onde diz que quando houve clamado ou clamou, diz, 7 trovões produziram suas vozes. Quando vamos ver aí, diz, vamos ir até aí, diz, e clamou a grande voz como ruge um leão. Mas vejam, isso já é quando ele iria sair do trono de intercessão, ou seja, quando já saiu do trono de intercessão, então é quando ruge, que é o que ele aqui na oração está pedindo a Deus. E vejam aí, lembrem-se que ele está precursando, anunciando a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor é como leão da tribo de Judá. Portanto, aqui ele está dizendo: ó leão da tribo de Judá, levanta-te e ruge. Estás rugindo neste último dia, dia final. Teus olhos se entrecerram. Nos estás olhando, estás vendo o pecado desta nação que se crê cristão. Vistes o seu pecado quando foi comprada com precioso sangue. Tu vês como as denominações passam por cima da tua palavra, como mentem os falsos profetas e negam a verdade de Deus. Ruge, leão de Judá. Permite a teus profetas clamarem. Quando Deus fala, quem pode evitar o profetizar? É a palavra de Deus saindo da Bíblia e se manifestando mediante ou diante do profeta. Como pode permanecer tranquilo? Se o faz ou o fizer, arrebentaria. Ó Deus, permite a teu profeta rugir a tua mensagem, Deus, e que toda criatura do teu reino preste atenção, que se detenha, parem, que as mulheres parem e se examinem, que os homens façam a mesma coisa, que todo pregador que ouça essa fita se detenha, pare e se examine, porque o leão da tribo de Judá ruge, e a verdadeira palavra vindo aos profetas os faz clamar: arrependam-se. Antes que seja muito, muito tarde. Deus, eu te entrego a mensagem nesta fita, nesta manhã, na presença daqueles que estão reunidos aqui, confiando que tu o aprovarás e chamarás a cada filho e filha de Deus que ouça esta fita, sob o som da voz, que se arrependa antes de que seja muito, demasiado tarde. E,
estoy confiando de que esta voz sea oída y que toda mujer y todo hombre se examinen y se vean en el espejo de la palabra y presten atención a lo que Dios está trayendo hoy en el cumplimiento de lo que fue prometido, en este rugido del león, en esta enseñanza bajo carpa, para que reciban las bendiciones que Dios tiene para el pueblo, para sus hijos, para cada escogido, antes que se cierre la puerta. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder compartir con ustedes estos momentos de compañerismo bajo el tema La luz es la palabra hecha carne. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por permitirme estar contigo allí y hablar sobre este tema. La luz es la palabra hecha carne. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y ya mañana estaremos nuevamente adorando a Dios, orándole, cantándole, glorificando su nombre y preparándonos para recibir su palabra. La luz es la palabra hecha carne. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.